aquele filho que cuida, aquele filho que está preocupado, que liga: oh, meu pai, minha mãe, tem dia que eu não falo com a senhora, você está bem? Isso mexe com a gente. Aquele filho, muitas vezes você está na cama, está doente, o filho chega muitas vezes com um cobertor, ele te cobre, preocupado contigo, mexe com a gente. E logicamente, irmão, que muitas vezes a gente quer dar o melhor para aquele filho. Agora você olha para o Senhor Deus, um filho obediente, um filho que se abstém do mal, que sai da aparência do mal, que faz tudo para agradar o Pai, o Senhor. Irmãos, Deus, ele olha para esse filho, ele olha para esse filho, ele contempla, ele vê as lutas. O profeta, como homem, ele falou assim, ele disse assim: chama essa sunamita, no versículo 12, e chamando-a, ela se pôs diante dele. Ele mandou Geazi chamar aquela mulher, e a mulher se pôs diante dele. E olha o que ele diz: dize-lhe, eis que tu tens nos tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se faça por ti ao rei, ou ao chefe do exército? Ele tinha acesso ao rei, ele tinha acesso às maiores autoridades, e ele pergunta: eu posso fazer alguma coisa por você? Olha, eu tenho acesso ao rei, qualquer coisa que eu vou pedir ao rei, ele vai fazer por você, ou para o chefe da guarda. Irmãos, essa mulher não tinha interesse. Essa mulher, essa sunamita, que a Bíblia não diz o nome dela, essa mulher, ela queria Deus. Essa mulher queria Deus. E a gente vê uma diferença grande nesses crentes de hoje, que eles são crentes, e a gente está vendo por aí o que está acontecendo. Os templos hoje, Copa do Mundo, dentro das denominações hoje, aqui em Cuiabá, o telão dentro da igreja. Você é que pode chamar aquilo de igreja, aquele templo? O telão, os irmãos assistindo a partida de futebol. Reverência a Deus nenhuma. Nenhuma reverência a Deus. É isso que está acontecendo hoje, irmão. É isso que está acontecendo hoje. Isso é inconcebível. Nos anos 70, nos anos 80, é imaginável que acontecesse isso. Mas está acontecendo agora, aqui em Cuiabá. Não vou citar onde, mas está acontecendo. Homens carnais, homens longe de Deus, homens que não têm nenhuma reverência, não querem agradar o Senhor. E as pessoas não entendem por que tem tanto divórcio dentro da igreja. A pessoa não entende porque tantos casamentos vão mal dentro da igreja, no meio dos crentes. Vão mal, irmão, porque não há conversão, não há transformação. Eu dizia que domingo passado, a respeito da cura gay, não existe cura gay, não existe cura para o adúltero. O que precisa, irmão, é de conversão. O que precisa é do adúltero se converter ao Senhor. O que precisa é daquele indivíduo que tem uma inclinação homossexual se converter a Jesus, irmão. Porque no momento que ele se converte a Jesus, a vida dele é transformada. Não que ele perdeu a vontade, a atração, mas por amor a Cristo Jesus, ele abre mão do adultério, ele abre a mão da fornicação, ele abre mão do engano, da mentira, da fofoca, irmão. Ele abre mão de tudo isso, porque isso não agrada ao Senhor. Isso é a diferença. É a diferença entre aqueles que querem a Deus e os que não querem a Deus. Aqueles que vão para a igreja porque acham que o templo é um lugar, é uma comunidade, é um grupo, é uma tribo, como alguns dizem. A minha tribo é a presbiteriana, a minha tribo é a templo de oração misericórdia, a minha tribo é a adventista, a minha tribo é a Assembleia de Deus. Misericórdia, irmão. Nós somos a igreja do Senhor, pregamos a palavra, lutamos contra o pecado, para que possamos ter comunhão para com o Pai.
Não estou aqui porque preciso de alguma coisa que esse mundo possa me oferecer. A igreja nunca serviu para mim, para bancar minhas despesas. Nunca, irmão, eu nunca coloquei no meu coração que um dia eu seria beneficiado pelo dízimo dos irmãos. Pelo contrário, eu tenho vergonha, irmão, de muitas vezes depender de alguma coisa. Essa mulher aqui, ela falou, não preciso de nada. Eu habito no meio do meu povo. Eu tenho o meu povo, eu não estou precisando de nada. Talvez o profeta não entendeu que aquilo que ela fez não foi por aquilo que ele poderia oferecer, mas o que ela fez foi porque ela queria a presença do Senhor na vida dele, a presença de Deus na vida dela, através daquele homem. Aí a mulher sai, ele pergunta para Geazi, que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi fala, olha, ela não tem filho, seu marido é velho. Ela poderia ter dito para o profeta anteriormente, eu não tenho filho. Apesar que o rei não poderia fazer nada, apesar que o chefe da guarda não poderia fazer nada. Mas ela não disse, irmão. A Bíblia diz, então, que ela manda chamar a mulher novamente. E ela se põe na porta. E ele diz, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Irmãos, quando ela fala essa pergunta aqui, talvez muitos falsos profetas, homens do diabo, devem ter falado para ela, deve ter aberto a boca e falado para ela, porque ela era rica, ela tinha necessidade de um filho, certamente, ela como mulher, ela desejaria ter um filho. E geralmente os enganosos, falsos profetas, falam aquilo que agrada o coração das pessoas. Os falsos profetas, ele vai falar aquilo que te agrada, ele vai mexer com você. Qual que é o problema das pessoas hoje? O problema das pessoas hoje, a grande maioria, é dívida, é problema dentro do relacionamento, problema conjugal, problema com filhos nas drogas. E muitas vezes esses homens, eles vão exatamente nesta área para trazer uma palavra, mas não uma palavra de Deus, uma palavra do homem, querendo obter ganhos, irmão, querendo obter ganhos. Isso é verdade que eu estou falando, os irmãos sabem, eu não estou falando de algo que os irmãos não tenham conhecimento. Talvez essa mulher já estava de um jeito que talvez um outro, 2, 3 profetas tinham profetizado para ela, falso profeta, é verdade, e não tinha acontecido nada. E agora quando o santo homem de Deus diz, não, a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Irmão, a profecia, quando é de Deus, ela se cumpre. A profecia de Deus se cumpre, irmão. Eu já vi uma profeta falsa que morreu. Eu já vi uma profeta falsa que morreu. E eu estou dizendo isso, sabe por quê, irmão? A profeta falsa falou aquilo que Deus não mandou falar. A Bíblia diz assim, que o profeta que presumir e falar aquilo que o Senhor Deus não mandou falar, este certamente morrerá. A palavra do Senhor diz. Então o profeta tem que tomar cuidado para não falar aquilo que Deus não mandou falar. E essa profeta, ela falou uma vez orando de uma pessoa enferma. Deus mandou falar que essa doença não é para a morte. Ela falou, eu estava ali ouvindo, não é para a morte. E morreu. Ela falou que Deus tinha dito que não era para a morte. E a pessoa morreu, irmão. Então não foi Deus que falou. Porque se Deus tivesse falado, a pessoa não teria morrido. Mas a pessoa morreu.
Então não foi Deus que mandou falar. E aí se cumpriu a palavra do Senhor. Aquele que presumir e falar o que o Senhor Deus não mandou falar, esse certamente morrerá. A pessoa morreu. Eu acho interessante, sabe, como que as pessoas tratam as coisas de Deus, as coisas do Senhor com a seriedade que é. Eles tratam de uma maneira tão vil, tão sem importância, irmão. Trata as coisas de Deus sem nenhuma reverência ao Senhor. É como a ceia. A ceia, eu falo sempre, meu Deus, se eu tivesse na prática do pecado, como que eu poderia ministrar a ceia lendo a palavra de Deus, que diz assim, que aquele que comer desse pão e beber o cálice do Senhor indignamente, come e bebe para a sua própria condenação? Como que eu poderia pronunciar, ler o texto bíblico, sabendo que eu estava comendo e bebendo indignamente? É muito sério. Não é brincadeira, irmão. Não é brincadeira. Deus está chamando, Deus está falando. Irmãos, os acontecimentos aí no mundo, as coisas estão acontecendo, e a gente está endurecendo. O ser humano está com o coração duro, coração igual pedra. Será que será que os sinais não estão vindo? Vivemos pandemia. Vamos viver agora um tal do super El Niño, coisa talvez que nunca tenha acontecido. E os homens com coração duro, resistente. Deus está falando, irmãos. Deus está falando, e nós como igreja, nós temos que voltar para o Senhor, voltar para Deus. A profecia se cumpriu no tempo determinado. Essa mulher, ela deu à luz um filho, nasceu uma criança. Você imaginou o coração daquela mulher, a alegria, ainda que ela não tenha pedido, mas Deus sabia o que ela necessitava. Deus sabia, Deus conhece por dentro. Às vezes a gente fica, lógico, eu posso orar, eu posso pedir, Senhor, me dê uma casa, Senhor. Eu não tenho uma casa, posso, não tem problema, eu posso orar a Deus. Mas irmãos, Deus conhece por dentro. Deus te conhece por dentro. Deus conhece as tuas necessidades. Deus sabe tudo que vai dentro da tua alma, irmão. Agora você imagina a alegria do coração dessa mulher quando aquele filho nasceu. O coração dela estava transbordando de alegria, de felicidade. E aí ela vai acompanhar aquela criança com 1 mês, pequenininho, 3 meses, agora olhando, observando tudo, os primeiros passinhos. Com quantos meses que a criança dá um primeiro passo? 1 ano? 2 anos? Não sei, tem tanto tempo. Aí o gurizinho foi crescendo, 5 aninhos, papai, mamãe. Eu imagino o coração daquela mulher alegre. Mas aquele rapaz cresceu. Certamente essa mulher, eu posso conjecturar, conjectura é uma hipótese, tá, irmão? Que essa mulher ensinou esse filhinho dela a andar na presença do Senhor, a orar, a reverenciar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essa mulher temia a Deus, e ela ensinou. E esse menino agora talvez tivesse seus 12, 13, 14 anos, já era grandinho. O pai estava trabalhando, fazendo a colheita, e aquele menino é tomado por uma dor de cabeça estranha. E o pai, preocupado, manda os servos levar aquele menino para aquela mulher, o filho da promessa, aquele menino que nasceu por uma palavra do homem de Deus, do santo homem de Deus. E aquele menino então vai lá para a mãe, deita no colo da mãe com muita dor de cabeça, certamente era muita dor de cabeça. E aquele menino morre, irmão. Aquele menino morre. Eu fico olhando isso aqui, por quê? Porque nós como crente, a gente vai questionar o seguinte:
Foi uma promessa de Deus. Foi uma promessa do Senhor que Ele me daria um filho. Ele me deu um filho. Agora o menino está com 14 anos, 13 anos, 12 anos. O Senhor vai tirar aquele filho. O Senhor vai tirar o meu filho que Ele me deu. Porque o natural não é pai enterrar filho, não é verdade, irmão? Eu quero que meus filhos me enterrem. Eu peço ao Senhor, Senhor, dê vida longa aos meus filhos, ó Pai. Senhor, que todos eles venham ver os filhos dos filhos. Eu estou pedindo, Senhor, que todos eles cheguem à velhice. É um desejo do meu coração, que eles venham me enterrar, tanto a mim como a Eliene. É o desejo do meu coração. No tempo de Deus, é claro, né, irmão? No tempo de Deus. Mas essa mulher agora se depara com isso. Uma promessa de Deus, e agora o menino está morto. Mas a palavra do Senhor diz que naquele momento, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o menino, e ela não vai colocar o menino na cama, no quarto dele, não. Ela vai pegar a criança e ela vai lá naquele cômodo que foi feito para o profeta. Ou seja, um lugar onde havia uma manifestação de Deus. Onde havia uma manifestação de Deus. Aonde estava o homem de Deus. Ali ela levou o filho dela. Ela não gritou, ela não estava desesperada, mas ela fez o quê? Ela pediu para o marido que mandasse um servo e um jumento, para que ela fosse até o homem de Deus. O marido dela questiona: não é festa de lua, não é festa do sábado, o que você vai fazer até ao homem de Deus? Está tudo bem? Ela disse: tudo vai bem. Não reclamou, não murmurou. Irmãos, quantos crentes são murmuradores, irmãos, reclamadores. E eu vou dizer uma coisa para a igreja. Certa vez, a situação muito difícil minha, muitas vezes eu vendia o almoço para comprar janta, como se diz por aí. Situação difícil. E eu me lembro que eu chego na porta da cozinha, tinha um armário, e eu olho, irmãos, não tinha nada. Não tinha nada. Era assim que era a minha vida. E eu olhei, e eu virei as costas, e eu saí reclamando, irado, chateado, triste, muitas vezes irado com Deus. Porque muitas vezes assim que a gente ira com Deus. E eu vou passando perto da mesa, eu meto esse dedinho do pé aqui na mesa, doeu, aí eu fiquei irado mesmo, aí fiquei bravo. Não xinguei porque eu nunca tive o hábito de xingar. Eu nunca usei meus lábios para pronunciar a palavra de baixo calão, irmão. Mas eu fiquei irado. Eu abri a Bíblia assim, naquele momento, eu abri num texto, está escrito: aos murmuradores não será permitido entrar na terra prometida. Aos murmuradores, aos reclamadores, não será permitido entrar na terra prometida. Eu li, acabei de ler, eu voltei lá na cozinha, parei na porta ali, olhei para aquela despensa que não tinha nada, e eu falei: Senhor, eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor é o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação. Irmãos, meia hora após eu glorificar a Deus diante daquela situação, meia hora, para um carro na porta de casa, era um cliente, eu trabalhava com contabilidade nessa época, para um cliente na porta de casa. Esse cliente me devia um honorário, eu tinha uns 6 meses. Ele falou: Helder, Helder, tudo bom? Eu vim te trazer, te pagar o que eu estou te devendo. Irmão, a gente viu, olha, quanta experiência
nós presenciamos Jesus cuidando de nossas vidas, o Senhor cuidando de nossa família. Não, quantas vezes eu vi o Senhor colocar a mão, o Senhor na hora exata Deus estender a mão. Infelizmente tem crentes que não entendem, tem crentes que não aprendem. Ele é reclamador, ele é murmurador, ele reclama, amaldiçoa filho, amaldiçoa tudo. E a vida dele é amarrada, porque ele dá legalidade, ele age em desacordo com a palavra de Deus, e o diabo passa a ter direito legal na vida dele, e amarra, e ele é amarrado, ele é preso, ele não avança. Por quê? Porque ele é desobediente, ele é duro de coração. Essa mulher falou para o marido: está tudo bem. Talvez você fale: mas ela devia ter contado para o marido. Mas não, eu vou lá naquele que tem livre acesso a Deus. Eu não vou para o meu marido, ele não vai resolver, mas eu vou para o profeta, aquele com quem ele fala com Deus e Deus responde. E ela foi. Elias estava no Monte Carmelo, Eliseu estava no Monte Carmelo, melhor dizendo. E lá de longe Eliseu vê que aquela mulher estava se dirigindo a ele. E ele fala para Geazi: vai ao encontro dela e pergunta se está tudo bem. E Geazi foi, e ele vai perguntar no versículo 26. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Veja só, irmãos, o profeta mandou Geazi. Eu não quero falar com o intermédio, com aquele que serve ao profeta. Eu quero falar com o profeta. É como nós hoje. Eu não quero intermediário. Por que nós não cultuamos Maria? Por que nós não cultuamos essas pessoas que viveram, que tiveram vidas retas, como Maria, mulher de Deus, gerou o Salvador, gerou Jesus? Mas nós não cultuamos ela por quê? Porque ela não pode fazer nada. A gente respeita. Um dia eu vou estar em nome de Jesus, e eu desejo que toda a igreja esteja junto com Maria, com Paulo, com João, que nós sejamos como Moisés, todo mundo adorando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É o desejo do meu coração. Conversando com Maria, né? Igual eu falo para os irmãos, perguntando para Paulo. Ontem a irmã Jane falou uma coisa interessante para mim. Paulo, me fala qual que é o espinho na carne, Paulo, conta para mim, Paulo. A irmã Jane falou assim: você vai falar assim, o Senhor não falou porque não quer que você saiba, está curioso por quê? A gente fica curioso. Diante da luta, você está se dirigindo a quem, irmãos? No momento de adversidade, você está buscando quem? Você está clamando por quem? Quem é o teu Deus? Quem é que está guardando a tua casa? Na tua casa tem um nicho e uma imagem de escultura, de algo que nem é a mãe de Jesus, que é a tal da Aparecida. Quanta gente com um nicho dentro de casa, um foco de malignidade, porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que uma imagem é uma habitação de demônios. A Bíblia fala, a Bíblia. Então, se você tem uma imagem na tua casa, ali tem um demônio ali dentro, que perturba, que tira a paz, que tira a alegria da tua casa. A quem você está se recorrendo? Você tem vida de oração, irmão? Os crentes não querem orar. Se a gente fizesse pancadão gospel aqui na igreja, se a gente fizesse teatro toda semana, se a gente fizesse isso, se a gente colocasse um telão para passar futebol, a gente ia atrair um monte de mundano para vir ao templo. Mas como é para pregar a palavra do Senhor, como é para orar, para exaltar o nome de Jesus, irmão, isso aí não agrada, nunca agradou aos homens. Jesus esteve aqui na terra e ele foi perseguido, ele foi
tripudiado, zombado. Muitos daqueles, irmãos, que comeram, que viram a multiplicação dos pães e peixes, aqueles que foram alimentados pelo Senhor, muitos daqueles que viram Jesus ressuscitar Lázaro, que estava morto há 4 dias, quando Jesus estava pregado na cruz do Calvário, muitos daqueles passavam por Jesus e meneavam a cabeça, tipo assim, zombando do Senhor. Está cheio de crente desse jeito, irmão. Está cheio de crente desse jeito. Eu só tenho uma palavra para esses crentes, que está no Salmo capítulo 20. No Salmo capítulo 20. O Senhor Deus fala assim. Salmo capítulo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. O Senhor te ouça. Ele não está te falando que vai ouvir. Ele está falando que o Senhor te ouça no dia da angústia. Que o Deus de Jacó te proteja. Às vezes a gente não entende, a pessoa tem uma vida tão longe de Deus, o Senhor Deus chamando e o homem rejeitando. Aí chega o dia mau, porque existe o dia mau. O mal não vem, não é somente para o ímpio, não. Muitas vezes o crente passa pelo dia mau, como a irmã, uma pastora amiga da Rosângela, que a Eliane orou aqui, uma irmã fiel ao Senhor, estava com câncer, e agora foi fazer o exame, o câncer espalhou por várias partes do corpo. Talvez ela tenha perguntado: Senhor, por que, Senhor? Eu tenho orado, eu tenho buscado a Ti, Senhor. Sabe que eu sou fiel a Ti. A gente muitas vezes faz esse tipo de oração, irmão. Por que, Senhor? Talvez no outro momento ela estava esperando uma intervenção do Senhor para fazer um milagre, mas não aconteceu. Pode acontecer. A gente ora por isso, a gente espera no Senhor. E agora, e quando o crente ele é aquele que nem liga para Deus, é aquele que sempre virou as costas para o Senhor, sempre rejeitou, ou senão aquele que vivia na prática do pecado, zombando de Deus, tomando ceia indignamente, não estava nem aí. Aí chega o dia mau, o que ele vai fazer, irmão? Será que como é que ele vai entrar na presença do Pai? Eu sempre falo, eu procuro, eu tenho me esforçado para fazer a vontade do Senhor Jesus, para andar no caminho dele, para que ele possa olhar para mim e falar: meu filho, como eu me agrado da tua presença, como eu me agrado. Eu creio que isso é uma decisão nossa, irmão. Às vezes a gente acha: pastor, mais. Não, você tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar uma decisão, irmão. Abrir mão muitas vezes da nossa vontade em prol de Cristo. Tomar uma decisão em prol de Jesus. Essa mulher, ela falou: não, eu quero ir falar com o profeta. Quando ela chega diante do profeta, ela pula nos pés do profeta. Geazi vai tirá-la, e o profeta falou: não, porque a alma dela está abatida. Olha o que diz o versículo 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou os seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor o encobriu e não me manifestou. O Senhor não revelou a ele o que estava acontecendo. E ela vai fazer uma pergunta para o profeta: pedi eu a meu senhor algum filho? Eu pedi um filho, profeta? Não me enganes,
Às vezes a gente não precisa de muitas palavras para a gente entender o que uma pessoa está dizendo. Às vezes a gente não precisa de muitas palavras, irmãos. O profeta fala: Geazi, pega meu bordão, pega meu cajado, vá lá, vai na frente. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responde, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Ela, como mãe, falou: não, profeta, eu não quero um mediador, não. Eu quero que o Senhor vá. Que o Senhor vá. E a Bíblia diz, irmão, que ele vai então com a mulher. Só que Geazi, ele vai na frente, ele chega lá e ele coloca o bordão sobre o menino e não vai acontecer nada. Talvez a gente fale: mas por que não aconteceu nada, pastor? Quando a gente lê mais adiante o texto, vocês vão observar o caráter de Geazi. Você vai observar quem era Geazi e o que estava no coração dele e por que Deus não operou na vida da criança através dele. Você vai ler mais adiante. Você vai falar: entendi, pastor. Eu entendi. E o profeta então vai. Chega lá. Ele manda que todos saíssem da sala. E ele vai fazer uma oração. Olha o versículo 32. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama em que o profeta dormia quando passava por aquele lugar. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos. E o que ele fez? Ele orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor. Eu sempre falo assim, irmãos, eu sou muito grato a Deus. Estou falando aqui pelos homens da igreja, pelos homens que têm orado. Eu creio que as irmãs também têm orado aqui. Nós temos mulheres de oração, mulheres que têm combatido, travado batalhas de oração. Eu imagino, travado batalhas de oração, como Epáfras, Eu gosto muito desse texto aqui, Colossenses, capítulo 4, ele falando sobre Epáfras, Saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos servos, servo de Cristo, escravo de Jesus, irmão. Ou seja, um escravo de Jesus é aquele que abriu mão das suas vontades para fazer a vontade do Senhor. Ele abriu mão das suas vontades. A vontade dele não interessa mais, para fazer a vontade do Senhor. E Paulo escreve assim: servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Os irmãos que oram são irmãos que travam combate, irmãos. Irmãos que travam combate contra quem? Contra Satanás. Satanás, ele está tragando pessoas, Satanás está tragando. E se nós não travarmos combate, oração, e a gente trava combates. Eu falava para Eliane esse dia, eu sei que Deus fala muito em sonhos, pelo menos comigo ele fala muito em sonhos. Ele traz algo e quando ele mostra algo, eu fico atento, falo, eu vou orar. E tem sonhos que é corriqueiro, eu sempre digo para a igreja, mas tem sonhos que não é corriqueiro. São revelações de Deus. E eu sonhei esse dia, irmãos, foi na quarta-feira, que eu entrava num apartamento. Esse apartamento era um terceiro andar e tinha uma parede aberta. E estava tudo vazio ali.
Mas diz que eu olhei e eu vi um vulto no sonho. E eu fui ali, eu dei um chute naquele vulto, e quando eu dei um chute apareceu uma mulher. E aquela mulher, ela me puxava pelo braço para me tentar jogar lá embaixo. E eu orando, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Ou seja, um demônio na forma de uma mulher tentando me jogar lá embaixo. E eu clamando, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Eu te repreendo no nome de Jesus. Aí eu não sei se eu levantei ou se eu dormi, depois não me lembro. Ele falou de manhã, Helder, você teve algum sonho? Eu falei, tive. Contei para ela, falou assim, eu acordei e você estava repreendendo no nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Então Deus fala com sonho, irmão. E Deus mostra determinadas coisas, Deus, Ele revela. E a gente tem que orar, irmão. A gente tem que travar combate de oração, combate pela igreja. Essa igreja está com as portas abertas porque tem irmãos e homens e mulheres que oram. Por isso que as portas estão abertas. Porque aqui nós não utilizamos estratégias, nós não utilizamos métodos, nós utilizamos a palavra de Deus, que é através da oração, através da palavra, uma vida de retidão. E Deus tem guardado. Eliseu, ele ora a Deus. E é interessante porque, eu sempre falo para a igreja, poucos foram os homens que ressuscitaram alguém que havia morrido. Poucos foram os homens. Eliseu, Elias, que deu vida aos homens, Paulo, Pedro. Eu acho somente esses. 4 homens. E Deus, Jesus Cristo, nosso Deus. Porque para Jesus ele é fácil. Lázaro, 4 dias, o corpo já em decomposição, corpo todo esverdeado. E Jesus, Lázaro. Irmãos, você tem noção do que é essa palavra? Lázaro. Quando Jesus falou assim, o corpo dele, o que tinha acontecido em 4 dias de decomposição, quando Jesus disse, Lázaro, venha para fora, houve um processo inverso em questão de segundos. As células mortas, elas reviveram, o corpo foi totalmente restaurado. Mas precisava de algo, do Espírito. E o Espírito de Lázaro estava no paraíso. Estava no paraíso. Porque se estivesse no inferno não voltaria. E Jesus jamais iria ressuscitar alguém que tivesse sair lá do paraíso e entrar naquele corpo, porque senão seria apenas um corpo. Mas quando o Espírito ele entra ali dentro, ele viveu e ele sai ali para fora. A mesma coisa aconteceu com o filho da viúva de Naim também, que Jesus tocou no esquife e disse, levanta-te jovem, e ele levantou também. Mas agora aqui tem um outro jovem também, e esse aqui também, ele está no paraíso, o filho da sunamita, porque se estivesse no inferno, o Senhor não daria a ele a vida, porque quem vai para o inferno, irmão, não tem mais oportunidade, não tem mais oportunidade. Eliseu, ele ora, e Deus olha para o espírito daquele jovem que está no paraíso, volta, e o espírito voltou, e aquele menino reviveu, Irmãos, às vezes você fala, vale a pena servir a Jesus? Vale a pena entregar a vida a Jesus? Eu estou há 30 anos, há 31 anos, tem 26 anos que eu subi no altar pela primeira vez para falar de Jesus e nunca mais nós paramos de falar de Jesus, irmão. Vai fazer 27 anos. Abri mão de um monte de coisa da minha vida em prol do Senhor Jesus. Se você pergunta, pastor, vale a pena?
Mas é claro que vale a pena. Pergunta para Paulo: Paulo, vale a pena? Paulo fala: você está me ofendendo de falar isso para mim. Claro que vale a pena. Chama Pedro. Pedro, valeu a pena servir a Jesus? Valeu, claro. Agora, olha para aqueles que abandonaram a caminhada. Olha para aqueles que abandonaram o Senhor Jesus porque queria fazer a vontade da carne, irmão. E abandonaram o Senhor. Olha a tristeza na alma desse povo, a angústia na alma desse povo, irmão. Eu digo uma coisa para a igreja. Deus tem promessa na minha vida, na tua vida. Deus tem promessa, Deus tem bênção. Às vezes você fala: mas pastor, está doendo, pastor. Está doendo, está machucando, está ferindo, pastor. Parece que Deus não está me ouvindo. Eu tenho andado no caminho do Senhor. Parece que o Senhor tampou os ouvidos para mim. Calma, irmão. É só um tempo. É só um tempo, vai passar. O Senhor muitas vezes está te provando. A Bíblia diz que Deus prova aquele que Ele ama. O Senhor Deus quer ver se você verdadeiramente é fiel a Ele, se você verdadeiramente faz a vontade dEle. Você tem feito a vontade do Senhor? Calma. Continue buscando ao Senhor. Os maiores adoradores adoraram, sabe em quando? Nos momentos de maior luta, de maior angústia, de maior aflição. Homens que se mantiveram fiéis ao Senhor. Olha para Jesus, irmão. Olha para Jesus. Tem uma coroa de glória preparada para cada um de nós. Uma coroa, está escrito lá: Helder Teixeira de Oliveira Lira. Tem uma coroa, está escrita lá: João Diniz. Tem uma coroa para João Batista. Mari Aparecida. Uma coroa linda. Está reservada para você. O que você tem que fazer é permanecer fiel ao teu Deus. Ao Deus que tirou das trevas. Ao Deus que te escolheu quando você estava no ventre da tua madre. Quando você ainda era uma substância informe. O Senhor Deus te conhecia, diz a palavra do Senhor. O Senhor Deus te conhecia. O Senhor te chamou. O Senhor te deu um nome, irmão. Às vezes eu falo para as pessoas, eu fico tão grato a Deus, saber que sou um privilegiado. Eu fui escolhido pelo Senhor. Olha os homens ricos desse mundo que não tem Jesus, irmão. Eles têm toda a riqueza, mas eles não foram escolhidos, eles não são eleitos. A eles não foi dado a oportunidade de se arrepender e de reconhecer que Jesus é Deus, irmão. A eles não foi dado o direito de reconhecer que Jesus é Senhor, mas a nós foi dado. Mas a nós foi dado o direito de reconhecer que Jesus é Senhor, o Jesus é Deus. Oh Senhor Jesus, purifica, Pai. Levanta uma igreja gloriosa. Levanta uma igreja que tenha fome de Ti, Pai. Que o Senhor venha encontrar em nós, meu Deus, homens como Daniel. Que o Senhor venha encontrar neste lugar, Pai, Eliseus, ó Deus amado. Que o Senhor venha encontrar nesse lugar homens como Pedro, mulheres como Maria, como Ana, como Ruth, como Noemi, Pai. Que o Senhor venha encontrar nesse lugar uma igreja gloriosa, uma igreja transformada, uma igreja cheia da Tua presença, Pai. Relabaracantalaias, elimiricantalaias, redecantalaias, elimiricantalaias, edecantalaias, elimiricantalaias,
Hilimiri canta laias e decanta laias. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrires o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Glória a Deus, aleluias. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra. Agradeço a ti porque nós temos a ti como nosso Deus, como nosso Senhor. Que nós possamos prosseguir, Pai, até o fim, até o dia que o Senhor nos chamar para morar contigo, Pai. Opera com poder e glórias na tua igreja, opera com poder e glórias, Pai. Toca, Senhor, que hoje, Pai, seja um dia marcado por arrependimentos, que as vidas venham tomar uma decisão em prol de ti, Pai. A vontade está aí, a natureza humana está aí, Pai, mas que nós venhamos tomar uma decisão em prol de ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. Eu quero convidar a dona Fátima para rapidamente falar sobre dízimos e oferta. A paz do Senhor, igreja, que Deus nos abençoe, que essa noite foi abençoada e continuará abençoada no nome de Jesus. Eu vou abrir a Bíblia no Salmo 4. Esse salmo eu vou explicar para vocês. Quando eu estou nas horas mais difíceis da minha vida, quando eu estou passando por aquelas dificuldades, aquela aflição, eu pego esse salmo e começo a ler ele. A hora que eu termino de ler, eu oro.
irmãos, vocês podem acreditar, não vai meia hora, eu recebo a bênção que eu estou pedindo. Então é um salmo que eu tenho assim, aquela fé, porque sempre eu orei e li esse salmo e Deus me abençoou. E assim eu vou ler para vocês o Salmo 4. Ó Deus, defensor do meu direito, responda-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tenha misericórdia de mim, ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor? Andarão atrás da falsidade? Lembra que o Senhor Deus tratar com cuidado especial aqueles que são fiéis ao Senhor. Me ouve quando eu chamo, treme de medo e pare de pecar. Sozinho em seu quarto, examine a sua própria consciência, oferece sacrifício como o Senhor exige e põe a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim: dás mais bênção ao Senhor Deus, olha para nós com bondade, mas a felicidade que põe no meu coração é muito maior do que aqueles que têm comida com fartura. E quando me deito, durmo em paz, pois tu, Senhor, me faz viver em segurança. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Para vocês verem que é um salmo abençoado, é um salmo que toca mesmo o coração da gente. Vê que Deus fala profundamente nesse salmo. Então, a gente vê que quando a gente precisa, se nós estamos fazendo tudo certinho, se nós andar no caminho certo, fazer as coisas que Deus quer, agradar o Senhor, Deus dá tudo para a gente. Não precisa a gente falar assim, ficar correndo atrás ou lutando por aquilo. É só confiar e fazer a vontade do Pai. Ele traz nas mãos da gente. Isso é certeza, gente, isso é certeza. E hoje eu falei, eu vou ler esse salmo porque Deus tocou no meu coração para falar sobre ele. E vocês sabem que é sobre o dízimo. E a oferta e outra coisa. A gente nunca deve fazer nada na casa do Senhor por interesse. Ou por em troca de alguma coisa. Mas sim por amor. Tudo, até uma limpeza da igreja. Ou ali na cozinha, cozinhando. A gente tem que fazer por amor. Porque Deus é amor. E se a gente faz para Ele com amor, Ele retribui tudo para a gente. Isso é uma coisa certa. Tudo que nós fazemos para o Senhor, com amor, não pedir nada em troca, Ele dá para a gente muito mais. E assim é a oferta, é o dízimo. Que nós ofertar e dar o dízimo, Ele vai retribuir para vocês tudo aquilo que vocês estão colocando aqui para ajudar na obra dele. Deus é fiel e Ele é justo e poderoso. E aí quem for dizimar, ali está os envelopes, né? Quem pode fazer com amor para o Senhor, que a gente agradece a Deus, né? E eu vou estar orando para vocês, para que Deus venha abençoar a cada um de nós aqui nessa noite. Deus Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, meu Paizinho, junto, todos reunidos na Tua casa. Pai, pedimos a Tua presença. Pai, que o Senhor venha abençoar essa noite a cada irmão que está aqui, Senhor. Pai, se tiver enfermo, que o Senhor venha curar, Pai. Que venha tirar todo o mal, Pai, do coração de cada um que está neste lugar. Que não sai daqui, Pai, sem não levar a Tua bênção. Que não sai daqui sem completar o Teu amor e a Tua graça neste lugar, Pai. Porque aqui é a casa de oração. Aqui é a casa de adoração a Ti, Senhor. E nós adoramos, Senhor, de todo o coração, em nome de Jesus. E que o Senhor venha abençoar cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Irmão, eu coloquei no aplicativo, lá no grupo, né? Os irmãos, nós estaremos orando. Vamos orar pelo irmão Eduardo, pela irmã Luísa,
O irmão Eduardo passou por um momento de enfermidade, mas glórias ao Senhor Jesus que Ele está aqui, amém? Nós vamos estar orando por eles. Vamos estar orando pela vida do irmão Rubens, pediu para a gente estar orando por ele. E pela nossa irmã Fabiana, que está meio ausente, vamos orar por ela também essa semana, amém? E aqueles irmãos também, tá? Pela Melissa, pela Esther, que a gente tem orado, pela irmã Milena, que está no 8º mês de gravidez, ela não pode estar aqui, está no repouso absoluto, né? Em nome de Jesus, o neném vai nascer debaixo das mãos do Senhor, sob o cuidado do Senhor, tá? E estamos orando também pela Laura Olívia e pelo Pietro, que está no ventre dela, amém? Então esteja orando, esteja travando esse combate em oração. É muito importante que todos nós estejamos orando, irmão. Está o nome de cada uma das pessoas lá, para você ajoelhar e interceder por essas vidas, amém? Eu quero convidar a igreja mais uma vez a ficar em pé, lembrando que nós temos a oração no sábado e na terça. Nós vamos fazer a provinha mais adiante, irmãos, de Atos do 1 ao 10. Qual o objetivo, irmãos? Essas provas, eu vou levantar diáconos na igreja, e essa prova vai ser um critério, não é somente a prova, né? Porque a Bíblia, ela estabelece uma série de requisitos para o diácono, né? Mas também que ele maneje bem a palavra, ele tem que conhecer a Bíblia. Então cada uma dessas provinhas aqui que nós estamos fazendo vai ser para a preparação, tá? É um dos requisitos. Os outros a gente está observando, a questão do irmão, vida de oração, a vida com Deus, tudo isso são critérios, amém? Então venha, participe dos estudos, tem sido muito abençoado. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai amado, eu quero te agradecer mais uma vez, Senhor Jesus, por este momento. Eu quero te agradecer por estar aqui na tua presença, Pai, por poder ter o Senhor como meu Deus. Isso aqui, Pai, que eu estou fazendo nesse momento, me dirigindo a ti em oração, isso aqui é um privilégio. Isso aqui, Pai, não é todos, Pai, não é todos que fazem isso, não foi dado a todos esse privilégio, como o Senhor deu à tua igreja, Pai. Nós nos dirigimos a ti em oração, porque nós cremos, Jesus, que tu és Deus. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Pai amado, guarda cada irmão, Senhor Jesus, guarda cada família. Senhor Jesus, visita a Vilma, Pai, o Aquitalino. Senhor Jesus, visita, Pai, a Leudes que está em São Paulo, Pai amado. Visita cada irmão, Pai, aqueles que não puderam estar aqui. Fortaleça a tua igreja, Pai. Senhor, fortaleça-nos, ó Deus amado, que nós venhamos crescer no temor e temor da tua palavra. Que o Senhor venha encontrar em cada um de nós servos obedientes, Pai. Obedientes a ti, que anda nos teus caminhos, ó Deus amado. Senhor Jesus, abençoa essa semana que se inicia no dia de hoje. Meu Deus, que essa semana seja uma semana de refrigério, uma semana de paz, ó Deus amado. Senhor, que a tua paz alcance não somente nós, mas nossos filhos, ó Pai, neto, aonde quer que eles estejam, Pai, que o Senhor esteja operando com poder e glórias. Visita, Pai, os irmãos que não puderam estar aqui no dia de hoje, alcança cada um, Pai. Aviva a tua igreja, Deus amado, e que nós, Pai, venhamos ter fome de ti. Assim como a corça anseia por água, Pai, que nós venhamos ansiar pela tua presença, ó Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão incomparável do Espírito Santo seja sobre cada família aqui representada, no nome de Jesus. E todos digam amém, amém e amém. E saúde teu irmão com a paz do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus.